Olá, caro aluno. Aqui quem fala é o professor Heitor Victor. Eu sou professor de língua portuguesa, mas o assunto hoje é literatura. Na verdade, a gente vai extrapolar as fronteiras da literatura, porque a gente vai falar um pouquinho de arte hoje. As artes das vanguardas europeias, conteúdo que sempre dialoga aí com o que a gente vai ter de ruptura no século XX, também nas literaturas. Então, vamos nessa, vamos embarcar aí no que vai ser o pontapé inicial para a arte do mundo como a gente conhece hoje. Vem comigo. Vanguarda, né, galera, é aquele que vai na frente. Pensando aí nas tropas, as tropas de vanguarda eram aquelas que iam para frente de batalha, que corriam para enfrentar o inimigo antes dos outros. Essa referência que vai ser usada para a gente traduzir aí as vanguardas europeias, né? São aqueles que estariam à frente nas mudanças no cenário artístico que viriam no século XX. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Essas mudanças elas dialogam fortemente com o espírito que reinava na época, principalmente sob o impacto da Revolução Industrial, que leva à produção a escalas inimagináveis para o mundo anterior, para o mundo antigo. O ser humano se depara com a possibilidade de reproduzir uma obra, reproduzir um trabalho. Não mais agora você precisa de um artesão fazendo uma mesa, uma cadeira. Você agora pode, em larga escala, produzir uma série de mesas e de cadeiras. Então, isso dá uma repaginada no cenário artístico. Os artistas se perguntam, mas então, e agora qual é o nosso papel? E é precisamente a resposta a essa pergunta, o desafio criado de você construir algo que seja genuinamente humano e não fruto da produção de uma máquina, é que surgirão os movimentos de vanguarda em diversas partes da Europa, como já mencionado. E essas duas obras que eu trago aqui para vocês, do Duchamp e do Magritte, são talvez basilares para a gente entender o que vai estar no espírito dessa ruptura, dessa nova perspectiva artística. O Urinol, do Marcel Duchamp, é, na verdade, um mictório que é levado para a galeria como peça de arte, que gera um escândalo na comunidade artística do seu tempo. Do que a gente pode entender do Urinol? A gente tem aí o conceito de ready-made, ou seja, esse produto já existe, esse objeto ele já existe. Ele não é considerado obra de arte porque ele tem uma função muito específica, e talvez uma função aqui ainda escatológica, né, de ser urinado. Só que o Duchamp quer dizer que tudo pode ser obra de arte, contando que você o observe tal qual. Então ele tira o mictório do seu ambiente natural e coloca na galeria a partir do conceito de ready-made, ou seja, a obra de arte que já estava pronta, você só deslocou para um outro espaço, que você tem uma perspectiva de arte diferente. A perspectiva de que tudo pode ser considerado arte à medida que você o vê dessa forma. Já o Isso Não É um Cachimbo, do René Magritte, traz a ideia, na verdade, questiona a ideia de mímese, a ideia de cópia, de que a arte precisa ser a cópia da verdade. Aqui embaixo você vê escrito, né, isso não é um cachimbo, como uma quebra dessa ilusão que as artes normalmente nos geram. O Magritte tenta mostrar é que por mais realista que seja uma obra, ela nunca vai ser a realidade. O cachimbo pintado nunca vai ser um cachimbo. Então não adianta você imaginar que a única perspectiva possível para a arte seja a de tentar imitar a realidade. Há um grande questionamento aqui, é o realismo como o principal elemento da obra de arte. Realismo seria a imitação da realidade, tentando se aproximar ao máximo dela tal qual ela é. Então o Magritte questiona isso e diz, não precisa ser realista. Muito pelo contrário. Talvez a obra de arte mais genuína seja aquela que entende que não existe realidade na imitação, então ela vai se despir dessa necessidade. Essas duas lógicas do ready-made e a lógica da quebra da mímese, da imitação, vão ser a alma, o espírito dos movimentos de vanguarda. Porque se você não precisa necessariamente produzir a obra, basta que você a reconheça como tal, e você não precisa imitar a realidade, então que caminhos a gente pode seguir? A resposta talvez seja todos
os outros caminhos possíveis. E algumas pessoas vão especificar isso dentro de alguns movimentos mais detidos. Imaginando aí um pouquinho de contexto histórico, nós temos o seguinte: a passagem do século XIX para o século XX foi marcada pela contradição, como se constata no misto de euforia e insatisfação, esperança e medo que tomou conta das pessoas no Brasil e no mundo. Nesses anos, as invenções proporcionadas pelos avanços científicos, como o automóvel, o cinematógrafo, as máquinas voadoras, etc., deflagraram um progresso material espantoso. Beneficiária desse progresso, a burguesia criou um verdadeiro culto do conforto e do bem-viver, da revolução de costumes, da aceleração do ritmo de vida, valorizando o consumo, as diversões, as diversões ao ar livre, etc. Porém, a euforia burguesa seria interrompida pela eclosão das duas guerras mundiais, Primeira e Segunda, que fariam germinar a desilusão e a falência de ideias decorrentes do sofrimento humano, caracterizando o período histórico-cultural posterior à Belle Époque. Em resumo, podemos entender que havia um misto de euforia com o advento da tecnologia e medo com o mesmo advento da tecnologia. Se de um lado você pode produzir bem-estar com produtos, com objetos que são fabricados em larga escala, por outro lado você tem também armas de destruição em massa. Se de um lado você tem a aproximação das pessoas por meio do telefone, do telégrafo, por outro você tem o distanciamento, pois as pessoas agora andam juntas no mesmo trem, frente a frente, e sequer conversam umas com as outras. Esse conflito de ideias é que vai estar presente nesse contexto aí das vanguardas europeias. Iniciados no território das artes plásticas, os movimentos de vanguarda rapidamente se ampliam em direção a outras vertentes artísticas, defendendo a interdependência de suas linguagens, a integração entre a música, a escultura, a arquitetura, a literatura e o cinema. As vanguardas mais importantes foram as seguintes: o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. O sentimento de ruptura, então, das vanguardas não está apenas com a arte tradicional, com a arte tal qual ela era quando os movimentos surgem, mas também uma ruptura dos limites e fronteiras pré-estabelecidos à arte. Então, não há limites entre o que é escultura, o que é pintura, o que é música e o que é poesia, o que é literatura. Essas fronteiras, elas vão ser, pelo menos, reduzidas, elas vão ser diminuídas para que os artistas pudessem transitar mais entre um e outro, e uma e outra manifestação artística. Um primeiro movimento de relevância é o futurismo, do Marinetti. O futurismo é o termo que deriva do latim futurus, e significa tempo que há de vir. Para os futuristas, passou, porém, a designar uma nova forma de arte e ação. Um movimento que pretendia ser antitradicional, renovador e dinâmico, erigido sobre as ruínas do passadismo. Fundado em 1909 na Itália por Filippo Tommaso Marinetti, o futurismo, de acordo com seu líder, defende uma arte sintonizada com a beleza da velocidade, as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. E aqui você tem um quadro que retrata um pouco esse espírito de dinamismo e inserção das formas tecnológicas na pintura, na arte. A velocidade de um automóvel, do Giacomo Balla. O Manifesto Futurista do Marinetti, ele chega a dizer que a arte precisa ser agressiva, ela precisa ser como um soco. Ela tem de sair da morbidez e do sono em que vivia, Palavras do próprio autor. Ele diz que você deveria, por exemplo, destruir os museus, queimar as bibliotecas, porque essas artes são ultrapassadas, elas evocavam o sono. Palavras do Manifesto Futurista. Então, ele diz que a arte ela precisa compreender a nova dinâmica do mundo contemporâneo, do mundo moderno, do século XX. Vale mencionar também o cubismo. O cubismo adotou como princípio o questionamento da descrição clássica. Os artistas desejavam apresentar relações e não formas acabadas. Para enfatizar essas relações, propuseram diferentes pontos de vista a partir dos quais um determinado objeto podia ser observado. Assim se explica que essa vanguarda se defina pela sobreposição de diferentes planos. Então, Majoli, do Pablo Picasso, nós temos aí a possibilidade de olhar uma mesma obra de
diversos pontos de vista. Pode ser que essa obra seja bidimensional, com formas geométricas, mas pode ser também que ela apresenta uma perspectiva tridimensional. Só que essa perspectiva tridimensional ela pode ser observada de diversos lados. Essa ruptura com a noção tradicional de planos de representação artística é que marcam esse movimento que foi o cubismo, cujo grande expoente foi o Pablo Picasso, como nessa obra que a gente pode observar aí. Muita gente acha que o cubismo é você produzir as figuras por meio de formas cúbicas, né, por cubos. Não é necessariamente isso. O cubismo é a transgressão da noção da perspectiva tradicional de planos. Né? Quando você olha para um cubo, você entende a tridimensionalidade dele e entende que ele está sendo observado sob uma perspectiva específica. O cubismo vai romper com isso e vai apresentar inúmeras perspectivas para você olhar uma mesma figura, o que vai te deixar em dúvida até mesmo se aquilo ali, se um cubo seria realmente um cubo ou se uma figura bidimensional, se ele está sendo observado de um lado ou de outro, ou de cima ou de baixo. É essa sobreposição de planos que marca esse movimento que é o cubismo.